Graça e paz, minha irmã querida do Salmo 128, e graça e paz, meu irmão querido do Salmo 128. Louvado seja o Senhor Jesus pela tua vida, e louvado seja o Senhor Jesus pela minha vida, e louvado seja o Senhor Jesus pela vida dos nossos familiares, e louvado seja o Senhor Jesus por esse dia de domingo. Estamos retornando a um dia de Shabat que nós tivemos ontem, e para a glória do Senhor Jesus, eu espero que seu dia tenha sido um dia verdadeiramente de descanso, de tranquilidade, um dia de paz com a sua família, em nome do Senhor Jesus. Amém? E louvado seja o Senhor Jesus também por mais uma oportunidade agora que nós temos hoje, começando a semana, com mais uma semana de estudo, de reflexão e oração, declarando todos os dias, porque nós temos que declarar todos os dias que toda a nossa família será transformada numa família do Salmo 128. Ou seja, numa família que obedece e teme ao nome do Senhor. Senhor, a minha família tem que ser uma família que obedece ao nome e teme ao nome do Senhor. Se não for para ser assim, meu Pai, tem de misericórdia, não desista de nós enquanto família. Eu declaro isso todos os dias, minha irmã. Todos os dias, olhando para minha família, olhando para mim, eu declaro isso. E é isso que eu passo para vocês todos os dias. Amém? Então, para você que ainda não me conhece, o meu nome é Giovana Cristina e eu sou a líder das intercessoras do Relógio Mundial de Oração, que tem como objetivo despertar em você a fé de que é orando uns pelos outros que nós seremos curados, e que a oração de um justo, ela pode muito em seus efeitos. Enquanto você ora aqui comigo em concordância para que uma irmã seja curada de um câncer, o Senhor está te curando na área financeira. Amém? Então que assim seja. Enquanto você ora para que uma irmã seja liberto e pague as suas dívidas, o Senhor está restaurando o seu casamento, porque a oração do justo pode muito em seus efeitos. E todos nós somos justificados pelo poder que há no nome do Senhor Jesus, pelo sacrifício dele. Nós somos os justos, que a Bíblia diz. Glória a Deus. Mas enquanto eu me posiciono aqui para o nosso estudo de hoje, começando a semana, novamente retornando ao estudo do livro do Êxodo, capítulo 21, hoje é no versículo 15, do 15 ao 17, nos ajude, minha irmã e meu irmão, se inscrevendo nesse canal, dando seu like, ativando o sininho para que todos os dias às 18 horas, todos os dias não, de domingo a sexta, você receba essa oração e este estudo em nome do Senhor Jesus. E deixe o seu nome nos comentários para que eu veja o seu nome, saiba do teu problema, da sua situação, e eu coloque no nosso caderno de oração. E as intercessoras também, eu coloque também no caderninho delas. Ontem eu estava conversando com uma das intercessoras e ela falou assim, ó, eu estou passando tudo para o meu caderno. Então assim, em nome do Senhor Jesus, que assim seja, tá bom? E que você seja cada vez mais abençoada, minha irmã. O objetivo desse ministério é abençoar a sua vida, em nome do Senhor Jesus, porque com certeza o Senhor está abençoando a nossa também. Amém? E o versículo 15 começa trazendo uma advertência para aquele que agredisse o seu pai ou a sua mãe. E este homem deveria ser executado. E fala também que quem amaldiçoasse os pais, também, diz no versículo 17, que esse também deveria ser executado. E no versículo 16 diz que quem sequestrasse uma pessoa, este também deveria ser executado. Então veja que aqui é pena de morte, né? E no Talmud diz que essas pessoas seriam mortas. Como que elas seriam mortas? Ou estranguladas, né? Ou apedrejadas. Então veja que a palavra usada no versículo 15 é naká, que significa golpear, matar, castigar, assassinar. E a palavra usada no versículo 16 para sequestro é gonov, que significa furtar, levar para fora em segredo. Tá bom? E a palavra usada para amaldiçoar significa calar, que significa desprezar o mal sobre a vida dos outros, que significa também sugar a essência.
Então, quantos filhos que estão por aí que colocam em seus pais a culpa pelos seus fracassos, não é? Isso é amaldiçoar os pais. Ah, é sua culpa, mãe, é sua culpa, pai. Ah, eu sou assim por causa da minha mãe, por causa do meu pai. Não, você é assim por causa das suas escolhas, das escolhas que você fez errado na sua vida. Não é por causa da sua mãe, não é por causa do seu pai. Ai, mãe, você não sabe o que meu pai me fez, o que minha mãe me fez. Sim, e nem estou pretendendo saber. Mas você teve o seu direito de escolha. Aquilo que você decidiu ser, a partir daquilo que eles fizeram com você, é escolha sua e não escolha deles. Você entendeu, minha irmã? Se uma pessoa me derruba no chão e eu tenho a chance de levantar, o que eu vou fazer a partir dali é uma escolha minha e não uma escolha mais dela. Eu posso levantar e seguir em frente, mas eu posso também levantar e querer bater naquela pessoa. E aí é culpa dela? Não, aí é culpa minha. Porque a partir do momento que eu levanto e bato nela, eu estou me igualando a ela. Eu estou me tornando uma com aquela pessoa. Entendeu? Eu estou usando as próprias armas de ferimento dela. Então, um filho e uma filha ficar culpando os pais pelos seus fracassos, isso é amaldiçoar os pais. É depositar nos pais palavras malditas, né? É depositar sobre os pais a culpa da sua vida de desprezo. Isso não vem do Senhor. Isso não vem do Senhor. Nós temos que honrar os nossos pais, não por quem eles são, mas por aquilo que eles representam diante de Deus. Eles são escolhas de Deus para nós. Foi Deus que escolheu o pai que você tem, a mãe que você tem. E Deus não escolhe nada errado, minha irmã. Deus não escolhe nada errado, minha irmã. Mas falando agora sobre o crime de sequestro, veja que os nossos sábios falam que o crime de sequestro já tinha sido mencionado ali nos 10 mandamentos, né? E os nossos sábios falam que o crime de sequestro é tão grave que ele foi citado no meio de 2 outros crimes gravíssimos, né? Porque amaldiçoar o pai e a mãe e assassinar o pai e a mãe é muito grave, não é? Então, eles devem ser punidos com o mesmo rigor, como se fosse uma blasfêmia contra Deus, que também é outro crime também gravíssimo, que naquela época era pena de morte. Quem blasfemasse contra Deus era apedrejado. Entendeu? Você deve sempre olhar isso, minha irmã e meu irmão, como parâmetro. Porque se a pessoa não gosta do pai e da mãe dela, é do seu pai que ela vai gostar? É da sua mãe que ela vai gostar? Se a pessoa não valoriza a família dela, é a sua família que ela vai valorizar? Uma coisa é você entender que, segundo Jesus, segundo os propósitos que você tem com Jesus, você não dá mais para você ficar perto da sua família, porque você tem um propósito e eles têm outros. Mas você tem que entender que você tem que honrar a sua família, que você tem que abençoá-los, que você tem que desejar o bem para eles. É diferente, mas tem pessoas aí que têm ódio da família, que têm ranço da família. Isso não vem de Deus. E aí é da sua família que ela vai gostar. Ainda tem pessoas que trazem essas pessoas para dentro de casa para quê? Para causar divisão dentro da sua casa. Não é? Convivência não é sinal de amor, não, irmã. Tem pessoas que estão convivendo aí, que estão ajuntadas, mas não tem um pingo de amor. E às vezes, muitas vezes, separados, você tem mais amor pela sua família do que estando lá juntos. Entendeu? Mas tem pessoas que têm ódios terríveis. Uma vez eu falei com um rapaz. Eu falei com ele assim, se você não gosta do seu pai, é do meu que você vai gostar? É do meu? Não, você tem que resolver essa relação, meu filho.
Você tem que resolver essa relação com seu pai. Isso não vem de Deus. Isso não vem de Deus. Não vem. Não traga esse tipo de pessoa para sua casa. Uma pessoa que odeia pai, que odeia mãe, que tem relação mal resolvida com pai, com mãe. E se você conhece alguém, leve essas pessoas a perdoar o pai, perdoar a mãe, seja eles quem forem, tenha feito eles o que fizeram, tem que perdoar. Isso é vontade de Deus e nós estamos aqui para fazer a vontade do Senhor, não é a nossa vontade, entendeu? Mas veja que segundo esses versículos, é exatamente sobre eles que muitas pessoas se baseiam para defender a pena de morte. Mas ali, eles não corriam risco de condenar inocente algum, tá? Não corriam risco, pois o Senhor era o próprio juiz e estava no meio deles o tempo todo, interagindo ali no meio deles. Agora, se hoje nós estivéssemos a pena de morte, principalmente aqui no Brasil, olha, infelizmente só pessoas inocentes que iriam morrer. Só pessoas inocentes. Entendeu? Enquanto que os culpados ficariam livres aí, soltos. Não é? Então, eu não sou a favor. Só mesmo se tivesse uma lei que fosse bem justa, uma lei uma justiça onde nós realmente poderíamos confiar e acreditar. Infelizmente. E aqui era o próprio Senhor que interagia com os juízes. Então não havia nesse período aqui injustiça. Entendeu? Porque era Deus que governava sobre os homens. Mas qual é a reflexão para nós hoje? A parte que eu mais gosto do nosso estudo, não é? Que é a parte que a gente tem que deixar o Espírito Santo falar, minha irmã e meu irmão. Sabia que quando os pais abençoam seus filhos, eles na verdade estão dando para os seus filhos poder e autoridade para eles serem bem-sucedidos e prósperos? Então, se ambos estão em inimizade, essa bênção não pode acontecer. Se a mãe está magoada com o filho, ou se o filho está magoado com os pais, essa bênção não vai acontecer nunca. Não vai. E quem é que ganha com isso tudo? O diabo. É o diabo. Então, minha irmã e meu irmão, abre bem os seus olhos espirituais. Onde está havendo desavença entre pai e mãe, entre filho e mãe, mãe e filho, o diabo está agindo. Tem um inimigo agindo ali. Então você tem que entrar com jejum, com oração, com pedido de perdão, tá? E pedir ao Senhor para estabelecer o amor ali, a paz. Porque um pai e uma mãe magoada, eles não abençoam os filhos. Não abençoam. Pai e mãe tem que bendizer os filhos o tempo todo. O tempo todo. Antes, na velha aliança, essa morte era uma morte física. Eu já falei aqui, apedrejamento, estrangulamento, não é? Enforcamento. Só acontece que hoje essa morte é espiritual. Em cada contenda que você tem com seu pai, com sua mãe, você vai ficando abafado. Olha, eu não sei se você tem pais vivos. Eu não tenho mais meu pai vivo, não. Eu convivi muito pouco com meu pai, mas o pouco que eu convivi, meu pai me abençoava tanto. Eu era chamada de a filha do pai. A filha do pai. Eu tenho problemas com vaidade por causa disso, por causa de meu pai. Meu pai é ocupado. Porque para ele eu era a filha mais linda que existia. A mais inteligente. Aquela que ia herdar todas as coisas boas. A filha do pai. O olho dele se enchia de alegria quando me via. Todas as vezes que meu pai vinha me ver. Meu pai vinha me ver 2 vezes por ano. Ele vinha me ver no Natal e no meu aniversário. São as datas mais importantes para mim. São as datas que eu lembro muito do meu pai. E ele vinha com muita alegria.
Depois, quando eu cresci, ele passava sempre no meu serviço para me dar um abraço. Porque meu pai tinha outra família, mas sempre com aquele carinho, a filha do pai, né? Hoje eu tenho a minha mãe. Minha mãe é claro que tem coisas na minha mãe que eu discordo, mas eu agradeço a Deus pela vida da minha mãe todos os dias e falo, Senhor, não poderia ter tido mãe melhor. Porque eu vejo às vezes coisas na minha mãe que eu falo, engraçado, mamãe comporta desse jeito, mas ela não permitiu que eu comportasse dessa forma. É aquele negócio, faz o que eu falo, mas não faz o que eu faço. Então, eu agradeço a Deus pela minha mãe, pela vida da minha mãe. E qualquer coisa que eu faça, que eu sei que eu chateei, eu chego perto da minha mãe e peço perdão. Falo, mãe, você me perdoa? Ela fala, perdoar por quê? Perdoar por quê? Eu falo, não, mãe, você me perdoa? Porque o Espírito Santo, ele é sensível. Ele toca quando a gente magoa. E nós somos pessoas, aqui é estrada dupla. Ora você está magoando, ora você está sendo magoado. Não pense que você está isento disso não, irmã. Não pense que você está isento disso não, meu irmão. Mas você tem que estar sempre naquele processo, com o coração flexível para perdoar. Perdoar e pedir perdão o tempo todo. O tempo todo. Minha mãe também faz coisas também que me chateiam. Mas eu perdoo, eu escolho perdoar. Porque eu quero ser abençoada. Eu quero ter vida espiritual. Eu quero ser bênção. Todos os dias eu oro e falo assim, eu quero ser bênção na vida de todos aqueles que me cercam. A começar dos de casa. A começar dos de casa. Né? Então quem ganha com esses desafetos entre pai e mãe é só o diabo. Ele ganha. Porque é a maneira que ele tem de te matar espiritualmente. Ele não pode te matar fisicamente, porque ele sabe que a sua vida está nas mãos do Senhor. Jesus tomou dele a chave da morte. Sim, Jesus tomou dele. Ele não tem mais poder sobre a nossa vida. Ele não pode mais matar ninguém. Ele não pode. Ele não pode. Vida ele nunca deu. Matar ele não pode mais. Mas foi esse tipo de contenda que ele cria entre pais e filhos, entre filhos e pais. Esse tipo de mágoa, de amargura, ele nos mata espiritualmente. Ou seja, ele nos impede de conquistar aquilo que o Senhor tem para nós. Ele coloca barreiras e ele é livre para agir, porque o Senhor é Deus, é justo com todos. Deus não seria justo com o diabo? Claro que seria. É por isso que tem muitos filhos fracassados por aí e não consegue prosperar em nenhuma das áreas, porque às vezes, minha irmã, você não prosperou na área financeira, mas você é próspera espiritualmente, a ponto de você doar para as outras pessoas com seus dons. Às vezes você não é próspera financeiramente, mas você é próspera em sua saúde. Tem saúde para trabalhar, para fazer tudo. Mas tem filhos aí que não são prósperos em áreas nenhuma. A pessoa vai ficando cada vez mais minguada, até se tornar um verdadeiro ímpio. E quando você vai ver o histórico deles, odeia pai, odeia mãe. Odeia pai, odeia mãe. Isto é terrível, minha irmã e meu irmão. Então hoje nós vamos orar. E se você está nessa situação, se você retém alguma mágoa contra o seu pai, contra a sua mãe, você vai liberar perdão em nome do Senhor Jesus. Eu já disse aqui e vou repetir, perdão não é sentimento. Perdão é atitude, é confessar, é declarar, é escolher em nome do Senhor Jesus. Amém? Vamos orar para que nossa semana seja uma semana abençoada, uma semana bem frutífera, em nome do Senhor Jesus. Deus querido, Deus de amor, Deus de bondade, Deus de fidelidade, Paizinho Santo, como igreja, Pai querido, eu te peço perdão, Senhor, nesse dia, Pai querido, por todos os meus irmãos, Pai querido, e por todas as vezes, Pai querido,
que nós ofendemos os nossos pais, Pai querido. Por todas as vezes que nós magoamos os nossos pais, seja em grandes mágoas ou em pequenas mágoas. Mas nós nesse dia declaramos, Pai, como igreja, que queremos ser livres, Pai queridos. Livres para sermos bem-sucedidos e prósperos. Livres para sermos abençoados, Pai, por Ti. Te peço perdão, Senhor, por aqueles irmãos, Pai querido, que magoaram seus pais e que hoje não tem mais a oportunidade de pedir perdão porque seus pais não estão mais aqui. Eu te peço perdão, Pai querido. Estenda esse perdão ao Senhor, Pai, em nome do Senhor Jesus, porque o Senhor é o Pai dos pais. O Senhor está acima de todo pai e acima de toda mãe. Então o Senhor vê o nosso coração, o Senhor vê realmente quando estamos arrependidos. Então te peço, Senhor, como igreja, que nos perdoe e nos ensine a partir de agora a sermos bons filhos, cada vez mais bons filhos, para que todas as suas promessas, suas boas promessas nos alcancem em nome do Senhor Jesus. E para que nós possamos também ensinar aos nossos jovens, às nossas crianças, aos nossos adolescentes, como eles devem proceder para conosco, como eles devem honrar pai e mãe, em nome do Senhor Jesus. Te louvamos, Pai, declaramos como igreja que nós não tivemos, Pai, melhores. Te agradecemos, Pai, pelas escolhas que o Senhor fez, em nome do Senhor Jesus. Porque tudo aquilo que o Senhor faz é bom, perfeito e agradável. E tenho certeza, Pai, que não somente para mim, mas assim como para os meus irmãos também, o Senhor escolheu o melhor pai e a melhor mãe, em nome do Senhor Jesus. Pai, agora como igreja, Pai querido, eu te peço que o Senhor venha abençoar a nossa semana, que nós venhamos ter uma semana frutífera, uma semana de paz, uma semana de alegria, uma semana de prosperidade, uma semana de paz. Não somente para mim, Pai querido, não somente para mim, mas para todos que estão com o nome arrolados no relógio mundial de oração, para todas as intercessoras, para todos os irmãos que estão com o nome ali, para todos aqueles que têm pedido a oração. O Senhor sabe que essa não é a única oração do dia, Pai querido. O Senhor abençoe os nossos pastores, abençoe a nação de Israel. O Senhor abençoe, Pai querido, os nossos missionários, aqueles que estão no Brasil, aqueles que estão no campo. Que o Senhor abençoe as minhas irmãs que estão como estrangeiras lá fora, os meus irmãos. Que o Senhor abençoe todos os empresários que estão com o nome nesse caderno, Pai. Que o Senhor abençoe todas as empresárias, todas as empreendedoras, desde aqueles que já têm empresa constituída, até aquelas irmãs que começaram a fazer docinhos agora. Que o Senhor abençoe, que seja uma semana de portas abertas, uma semana de cura, que o Senhor venha curar todos esses que estão lutando contra o câncer, essa moça que está lutando ali, Pai, contra a enfermidade na carótida, esse irmão que está lutando contra o AVC. Pai, eu te glorifico porque essa vaquinha online dele já está completada, Pai, para a glória do teu nome, Pai, em nome do Senhor Jesus. Eu te louvo por essa criança, Pai, também, e por essa vaquinha dele que vai se completar essa semana, em nome do Senhor Jesus, porque o Senhor é Deus, aquele que pode todas as coisas. Que o Senhor não deixe faltar recurso financeiro, Pai, para nenhum de nós. Que o Senhor permita, Pai querido, que venhamos pagar as nossas dívidas e viver do resto, Pai, porque o Senhor é Deus misericordioso. Que o Senhor nos abençoe como família. Não desista de nós, Paizinho. Não desista. Abençoe as nossas crianças com sabedoria, com inteligência. Hoje eu já pedi ao Senhor para que elas tenham cada vez mais inteligência para glorificar teu santo nome nessa terra. Abençoe, Senhor, os meus sobrinhos que estão retornando para os Estados Unidos, Pai. Que eles tenham boa viagem, que o Senhor leve eles em paz e segurança, em nome do Senhor Jesus, porque o Senhor é bom e misericordioso, Pai querido. Tenha misericórdia de nós, Pai. E nos escolha, Senhor, para sermos uma família, Senhor, que vai te glorificar nessa terra. Uma família verdadeiramente, uma família do Salmo 128. Nos abençoe. Abençoe essa senhora, Pai, que está ali para ser curada, em nome do Senhor Jesus. Abençoe, Pai querido. Abençoe todos os idosos da nossa casa, da nossa família, da nossa parentela, Pai. Tende misericórdia em nome do Senhor Jesus. Que todos os homens da nossa família sejam homens santificados, Pai querido. Santificados, homens sem impureza, sem pornografia, sem maldade, sem perversidade. Senhor, não deixa o mau impulso nos dominar,
Não deixa, Senhor, não deixa. Tenha misericórdia, que sejamos mulheres santas, mulheres dignas, mulheres honradas, Pai. Em nome do Senhor Jesus, mulheres santificadas. Queremos ser como Déboras, como Ana, Pai querido. Queremos que nossa casa seja a casa como a mãe de João Marcos, frequentada por profetas, por missionários, Pai. Tenha misericórdia das nossas vidas, das nossas famílias. Todos os dias eu declaro, Pai, eu falo com o Senhor, não desista de nós, Pai, enquanto família. Tenha misericórdia. Eu te louvo, Pai. Abençoe essa minha irmã que está mudando, que mudou ontem, Pai. Eu te louvo pela mudança dela, Pai. Foram dias de oração, Pai, de jejum, de pedido, e o Senhor aceitou os votos, Pai, que foram feitos. Muito obrigada, Pai, que ela tenha paz naquela casa, Pai, que ela tenha prosperidade e que no tempo bem próximo ela possa, Senhor, em nome do Senhor Jesus, comprar a casa dela em nome do Senhor Jesus. Porque o Senhor é Deus maravilhoso, Pai querido, em nome do Senhor Jesus. Então nos abençoe, Pai, fortalece as nossas mãos para a batalha, Pai. Abençoe, adestra as nossas mãos, adestra as mãos dos nossos pastores, adestra as mãos de todos os missionários, adestra as mãos de todos aqueles que têm ministério de intercessão, Pai querido, a começar do relógio mundial de oração. Adestra, Pai, as mãos dessas minhas irmãs para a batalha, Pai. Em nome do Senhor Jesus, nos fortalece, Pai. Envia os teus anjos, Pai, para guardar nossa direita, nossa esquerda, nossa frente, nossa retaguarda, guardar toda a nossa família, Pai. Em nome do Senhor Jesus, defender a nossa casa, não deixar que homem mau, que mulheres más entrem nos nossos lares para contaminar as nossas famílias. Não deixa, Senhor. E nos livre dos maus impulsos, Pai. Em nome do Senhor Jesus, que tenhamos cada vez mais vontade de te servir, de te adorar, Pai, e de sermos parecidos contigo, Jesus. Que assim seja, minha irmã. Que assim seja, meu irmão. Que o Senhor te dê uma boa semana, uma semana de fartura, de prosperidade, de portas abertas, de saúde, em nome do Senhor Jesus. E que o Senhor nos perdoe cada vez mais e nos ajude, em nome do Senhor Jesus, a sermos bons filhos, não só bons filhos para os nossos pais, mas sermos bons filhos para o Pai Celeste, assim como Jesus era. Amém, minha irmã? Amém, meu irmão? Que chegar na presença do Senhor Jesus e ganhar aquele abraço gostoso dele seja a tua maior ambição. Mas que até lá você colabore com Deus para que toda a sua casa seja transformada na família do Salmo 128. Meu nome é Giovana Cristina, tenha sempre em mim uma irmã para te ajudar em oração. Se você não é inscrito nesse canal, que você se inscreva, dê o seu like, ative o sininho para que você receba sempre essa oração. Um beijo, fique com Deus, amo você.